exercício a gente vai resolver um total de 15 questões de termodinâmica, questões que caíram em vestibulares passados. Bom, então a gente vai começar aqui pela questão 1, que fala o seguinte: uma certa quantidade de ar contido no cilindro com pistão é comprimida adiabaticamente, realizando-se um trabalho de 1,5 kJ. Por, Portanto, os valores do calor trocado com o meio externo e da variação de energia interna do ar nessa compressão adiabática são, respectivamente. Então, a gente tem aqui, ó, ele pergunta duas coisas, né? Portanto, os valores do calor trocado com o meio externo. Quando ele fala aqui que é a comprimida adiabaticamente, a gente já sabe o quê? Que ele não troca, né, calor com o ambiente externo. Por quê? A transformação adiabática é justamente quando não troca calor com o meio externo. Então, ou seja, quando a gente coloca aqui a, a primeira lei da termodinâmica, que é a variação de energia igual a Q menos o trabalho, né? Estou tentando fazer uma letra tal aqui. A gente sabe que o Q é zero. Tá bom? Então, se o Q é zero, o ΔU vai ser igual ao quê? Menos o trabalho, tá? E aí ele te pergunta aqui, ó, o Q, né? Trocado, vamos ver aqui, portanto, os valores do calor trocado com o meio ambiente, então, é zero. Então, a gente já sabe que é zero. E a outra pergunta, variação da energia, ela vai ser o quê? Ó? ΔU vai ser igual a menos, e aí ó, o trabalho foi de quê? Menos 1,5 kJ. Então, tem né? Menos 1,5 kJ. Então, ó, menos vezes menos vai dar mais. E aí eu vou ter que ΔU é igual ao quê? 1,5 kJ. Então, é zero, né? E 1,5 kJ. Isso me dá como resposta certa a letra C. Vamos resolver agora a questão 2. E a questão 2 fala o seguinte: um mol de um gás ideal é aquecido a pressão constante. Então, tem que guardar essa pressão constante, né? Passando da temperatura de 300 kelvins para uma temperatura de 350 kelvins. O trabalho realizado pelo gás durante esse processo é aproximadamente, ele te dá aí o valor da constante universal dos gases. Bem, a gente precisa lembrar primeiro de como a gente calcula o trabalho quando a pressão é constante. Então vamos lembrar aqui, ó, tal, né, vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Tá? E aí, quando a gente lembra lá da equação de Clapeyron, a gente tem o quê? Que PV é igual a nRT. A gente pode partir do princípio seguinte: a temperatura inicial a 300 Kelvin. Tá? Então eu vou ter o quê? Uma pressão. Lembra que a pressão não varia. Então vamos ter um PV1, o NR não varia, e aí eu vou ter uma temperatura 1. E aí no 2 vai ser a mesma pressão, eu vou ter um volume 2, que vai ser igual a nR P2. Então, se eu fizer uma subtração, né, de baixo pelo de cima, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar isso aqui, ó, P2 menos PV1 vai ser igual a nR P2 menos nR P1. Então, aqui eu tenho P e P, e aqui eu tenho NR e NR. Eu posso colocar o quê? Eu posso colocar a pressão aqui em evidência. Então, se eu colocar a pressão em evidência, eu vou ter o quê? V2 menos V1. E aqui eu posso botar o NR em evidência. Eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter o T2 menos o T1. Tá? Ele quer saber o trabalho. Aí agora, olha aqui que interessante. Eu tenho NR
e eu tenho a variação de temperatura. E aqui eu tenho a variação do quê? Do volume. Então, eu posso considerar, tá vendo aqui, ó, eu tenho P vezes ΔV igual a NR vezes T2 menos T1. Quem é P vezes variação do volume? É o trabalho. Eu posso substituir aqui pelo trabalho, e aí eu já vou encontrar direto, porque ele quer saber o trabalho. Sendo que tal é igual ao quê? A NR. Ele te dá aqui, ó, ele dá 1 mol, então 1, vezes o R, 8,31, vezes o quê? Vezes a variação de temperatura, que vai ser 350 menos 300. Finalizando, eu vou ter 1 vezes 8,31, vai dar 31. 350 menos 300 vai ser o quê? Vai ser 50. Então, tenho que tal é igual a 8,31 vezes 50. Vamos ver quanto que dá. 8,31 vezes 50 vai dar 415,5. 415,5 joules. Isso me dá como resposta certa o quê? A letra D. Letra D. Qualquer dúvida, sempre deixe aí nos comentários. Vamos resolver agora a questão 3. A questão 3 fala o seguinte: a figura a seguir representa o gráfico PV de um gás suposto ideal, que sofre primeiramente um processo isobárico. Sempre é bom lembrar disso aí, isobárico, pressão constante. Partindo do ponto A, tem que estar partindo aqui do ponto A para o ponto B. E depois um processo isovolumétrico atingindo o ponto C. Então aqui, ó, volumétrico, o mesmo volume, atingindo o ponto C, que se situa sobre a mesma isoterma. A isoterma está aqui, né? Então, o que a gente verifica aqui, ó? Aqui ele tem a mesma temperatura, tanto no ponto A quanto no ponto C, né? A mesma temperatura. Então, vamos lembrar aqui primeiro da primeira lei da termodinâmica, que é ΔU, aqui menos trabalho. Só que eu tenho o seguinte, no pressão constante, o ΔU é igual a zero. ΔU é igual a zero. Então, o que eu faço aqui? Estou falando do processo AB, né? Aqui, eu vou ter o quê? Zero igual a Q menos tal. Então, eu tenho que o tal, né? O trabalho vai ser igual a Q. Vamos lá. Ele quer saber o trabalho realizado ao final do processo ABC. Então, o trabalho realizado vai ser toda essa área aqui, né? Debaixo do AB, toda essa área. Essa área aqui, ela é dada pelo quê? Pela área desse retângulo aqui, né? Então, a gente vai ter, ó, um retângulo de base 2, né? Base 2 de um lado 2, e o outro lado vai ser 4. Tá? Então, vamos lá. O trabalho, então, vai ser o quê? Vai ser lado 2 vezes 4. Só que o 4 aqui, ó, vezes 10 é quinta, tá? 4 vezes 10 é quinta. Então, eu tenho que o trabalho, fiz aqui o tal errado, tá? Vai ser igual a quê? 2 vezes 4, 8, vezes 10 a quinta joules. Então, a resposta aqui da letra A é 8 vezes 10 quinta joules. E ele pergunta o calor recebido pelo gás ao final do processo. Quer dizer, o calor recebido pelo gás, ele é igual ao quê? Ó? É igual ao trabalho. Tá? Então, o calor recebido pelo gás vai ser 8 vezes 10 a quinta joules. Bom, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Até a próxima questão.
Vamos resolver agora a questão 4. Fala o seguinte: uma garrafa hermeticamente fechada contém 1 litro de ar. Ao ser colocada na geladeira, onde a temperatura é de 3 graus, o ar interno cedeu 10 calorias até entrar em equilíbrio com o interior da geladeira. Desprezando a variação de volume da garrafa, a variação de energia interna desse gás foi. Então a gente tem aqui, ó, lembrando de novo, a primeira lei da termodinâmica, qual é? ΔU E menos o que é o trabalho. Bem, se não houve variação de volume, a gente sabe que o volume, né, constante. Desprezando a variação de volume, o volume é constante. Então o trabalho, né, ele é igual ao quê? Ele é igual a zero. Então se o trabalho é igual a zero, a gente substitui aqui, vai ficar com ΔU igual a Q menos zero, né, que é o trabalho, então ΔU igual a Q. E aí ele fala aqui, ó, o ar cedeu. Se ele cedeu, né, ele perdeu 10 calorias. Então eu tenho que ΔU igual a menos 10 calorias. Isso não dá como resposta certa a letra C. Vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão 5, e a questão 5 fala o seguinte: dentre as transformações realizadas por um gás ideal, é certo que... Então, não há variação de energia interna nas transformações isobáricas. Não há variação de energia interna, não. Isobárica é pressão constante. Então, só lembrando aqui, numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é maior que o trabalho realizado. Então, a variação de energia ela é maior do que zero. Tá? Então, a primeira questão está errada. A segunda, a temperatura se mantém constante tanto nas transformações isotérmicas, sim. Porém, nas isométricas, não. Isso aqui é uma outra coisa. Tá? Não. Nas transformações adiabáticas, não há troca de calor entre o gás e o recipiente que o contém. Que tá ok. Vamos botar essa aqui. Ok. Ver se tem uma melhor do que essa. Não há realização de trabalho nas transformações isotérmicas, uma vez que nelas o volume não varia. Não é nas isotérmicas que o volume não varia. São nas isocóricas. Tá bom? Então essa aqui também está errada. Vamos ver a última. Tanto a pressão quanto o volume do gás se mantém constante nas isométricas. Então, a transformação isométrica é a mesma coisa que a transformação isocórica. Tá? Então, tanto a pressão quanto o volume do gás se mantém constante nas transformações isométricas. Na verdade, só o volume se mantém constante, né? Então, a resposta certa é a letra C. Bom, qualquer dúvida deixe aí nos comentários e vamos para a próxima. Vamos resolver a questão 06 e ela fala o seguinte: um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA, representado a seguir. O trabalho realizado pelo sistema no ciclo vale em joule. Então tá aqui, né? Tem ó, ABCA. E aí a gente vai fazer aqui o trabalho, calcular o trabalho, né, do ponto A ao ponto B. Aqui, ó, como não há variação de volume, tá vendo? É uma isocórica, então aqui o trabalho é igual a zero. E agora a gente precisa calcular o trabalho do ponto B ao ponto C. E nesse ponto, a gente tem aqui o que? A gente tem um trapézio, né? Lembrando que a área aqui, né, é numericamente igual ao trabalho realizado. Então a gente tem um trapézio. O trapézio de base 10, base maior 10, ó. Base menor 5, tá? E altura 2. Qual a fórmula da área do trapézio? Fórmula da área do trapézio, vou colocar aqui, ó. A área do trapézio é igual ao quê? Base maior
mais base menor vezes a altura dividido por 2, que é justamente o que eu falei. Ó. Qual é a base maior? 10. A base menor, 5. E a altura, 2. 4 menos 2, 2. Vamos fazer aqui. Ó, 10 mais 5 vezes 2 dividido por 2. Posso cortar, né? Esse 2 com esse 2. Eu tenho que o trabalho no ponto BC vai ser igual ao quê? A 15 joules. Agora a gente precisa ver no CA. Então, o trabalho no CA, veja que ele vai ser um trabalho o quê? Negativo, tá? Porque o volume final é menor que o volume. O volume final é menor que o volume inicial. A gente tem aqui um quadrilátero, né? Ó, 2, 4. De lado 2, ó. 4 menos 2, 2. E aqui eu tenho, ó, 5. Então, aqui a área é o quê? 5, né? Porque eu estou calculando só daqui, né? Daqui para baixo. Do BC eu calculei tudo isso aqui, porque eu vou ter que retirar isso aqui, eu quero só a área do triângulo. Eu sei que ficaria mais fácil eu calcular só a área do triângulo aqui, ó. 2 vezes 5 dividido por 2, né? A área do triângulo. Mas eu fiz aqui por parte, tá? Para ficar melhor. Eu sei que essa área aqui é negativa, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 5, então eu tenho 2 vezes 5. Eu falei 5, botei 10. Vezes 5, então eu vou ter o quê? Menos 10, só que eu esqueci de colocar aqui, tá? Vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Tem isso aqui, ó. Deixa eu... Pascal não, perdão, Joule. Joule. E aqui eu tenho a mesma coisa, eu esqueci de colocar aqui o 10 a quinta. Tenho vezes 10 a quinta joules. E aí agora eu tenho, ó, tem que somar todos eles. Eu vou somar esse trabalho aqui, que foi 0, com esse aqui, ó, dessa parte aqui, com dessa parte aqui. Então vamos somar lá o trabalho total, né? Vai ser AB mais BC mais CA. Então vamos substituir agora. AB vale quanto? Vale 0. BC vale 15 vezes 10 a quinta. E aí menos, né? Menos vezes 10. Menos 10, né? Menos 10 vezes 10 a quinta. Então eu tenho que o trabalho vai ser o quê? 15 menos 10 é igual a 5 vezes 10 a quinta joules. Resposta certa, então, é a letra D. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão 7. A questão 7 fala o seguinte: a figura representa dois modos diferentes de um homem soprar uma de suas mãos, considerando a segunda situação. Então ele está preocupado só com a segunda, tá? Presta atenção aí para não confundir. Considerando a segunda situação, o diagrama de pressão versus volume, que melhor descreve a transformação AB que o ar soprado pelo homem sofre é. Então entenda aqui, ó, ele está soprando. O que está acontecendo? Aqui a gente tem uma redução aqui da saída, então aqui tem uma pressão maior. Quando ele sai, o que acontece? Ele diminui a pressão, depois que o ar sai da boca, ele diminui a pressão e resfria o ar, tá bom? Porque aqui o ar estaria comprimido, né, a uma certa temperatura. Na hora que ele sai daqui se expandido, ele vai fazer o quê? Ele vai resfriar. Então a gente tem uma pressão alta e uma temperatura alta que depois vai caindo, vai caindo. Então o que melhor representa aqui é o que? Ó, eu tenho aqui uma pressão alta, estou nessa isoterma aqui, essa isoterma, a temperatura maior, A2, é maior que A1, né? E aqui, ó, no ponto B, o ponto B, o que está acontecendo? Está
uma pressão menor, foi o que aconteceu depois que o ar saiu da boca, tá? E a temperatura que diminuiu, porque estava uma pressão ali e tal, as partículas, né, se agitando ali dentro, de repente sai, ela vai o quê? Ela se expande, né? Diminui a pressão, né? E resfria o ar. Bom, então a resposta certa é a letra D. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu responderei assim que possível. Vamos resolver a questão 8. E a questão 8 fala o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação AB, BC, CD e DA, de acordo com o gráfico a seguir. Através da análise do gráfico, assinale adiante a alternativa correta. Na transformação CD, o trabalho é negativo. Pô, ele já começa aí com a resposta certa, né? Por que é negativo? Porque a gente tem aqui, ó, a pressão constante, né? A gente vai ter que o trabalho ele é igual ao quê? P vezes ΔV. Só que quando ele está vindo para cá, ó, para cá, o que acontece? O meu volume final é menor do que o inicial. Então, quando eu faço ΔV ali, ó, volume final menos o inicial. O que vai acontecer com o meu volume aqui? Se o volume final é menor, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter um ΔV menor do que zero. Menor do que zero. Quando eu multiplicar aqui um número negativo pela pressão, que é positiva, o que vai acontecer? O meu trabalho é negativo. Tá bom? Então a resposta certa é a letra A. Vamos ver as outras aqui, vamos analisar. A transformação AB é isotérmica? Não, porque se a gente for traçar aqui, ó, as isotermas, né, ó, lembra das isotermas? Aqui, a única que poderia ser igual, no caso aqui, seria A e C, tá bom? Então aqui, ó, a gente poderia traçar 3 isotermas aqui e não seria igual. Na transformação BC, o trabalho é negativo? Não, aqui, ó, BC é zero. Por quê? A mesma coisa que a gente poderia considerar aqui, né? A variação do volume vai ser zero, então o trabalho é zero, né? Nas isocóricas, o trabalho é zero. A transformação DA é isotérmica? DA, não, ó, exatamente o que eu falei, ó. Passa uma isoterma aqui e passa outra isoterma ali. Então, são temperaturas diferentes, né? Sabendo que a isotérmica não haveria mudança de temperatura. E ao completar o ciclo, a energia interna aumenta? Não. O que acontece? Quando completo o ciclo, a minha variação de energia é igual a zero. Então, a inicial é igual à final. Bom, então a resposta certa é a letra A. Vamos resolver agora a questão 9. A questão 9 fala o seguinte: a energia interna, U, de uma certa quantidade de gás que se comporta como gás ideal, contido em um recipiente, é proporcional à temperatura e seu valor pode ser calculado utilizando a expressão U é igual a 12,5 vezes a temperatura. A temperatura deve ser expressa em kelvins e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a temperatura de 300 kelvins e em uma transformação a volume constante, né? Importante sempre saber disso aí, volume constante, recebendo 1.250 joules de uma fonte de calor, sua temperatura final. Então, lembrando, né? A gente precisa lembrar do quê? Se é uma transformação de volume constante, então eu tenho que o trabalho, opa, aqui errado, tal. O trabalho é igual a zero. Então, quando eu vou lá escrever a primeira lei da termodinâmica, eu vou ter aqui o quê? E ΔU é igual a quê? Só que ele fala um detalhe aqui, ó. Que o U pode ser expresso em função da temperatura. E aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Pegar aqui 12,5. E qual foi a minha variação de temperatura? Ele quer saber a final. Então, eu tenho TF menos a inicial, que é quanto? Que é 300. Igual
igual a... recebe, ó, ele recebe 1.250 joules. Então, igual a 1.250. Bem, quando eu divido 1.250 por 12,5, deixa eu fazer aqui o passo a passo. Temperatura final, menos 300. Eu deveria multiplicar isso aqui e depois passar para lá dividindo, mas eu posso passar isso direto aqui dividindo, tá? Então, eu faço isso aqui, ó, 1.250 dividido por 12,5. Isso aqui estava multiplicando tudo isso aqui, então eu posso passar isso aqui dividindo, tá? Então, quando eu faço essa divisão aí, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 1.250 dividido por 12,5 vai dar 100. 100. Então, eu tenho aqui que TF vai ser igual ao quê? 100 mais 300. A temperatura final vai ser igual a quê? 100 mais 300 é igual a 400 o quê? 400 kelvins. Importante aqui, eu sei que você já sabe, mas eu vou fazer você lembrar, não se coloca aqui o símbolozinho de graus, não é graus kelvins, tá? Quando você fala de Kelvin, falando nessa escala Kelvin, não precisa colocar o grau, é só 400 kelvins. Então a resposta certa é a letra C. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima questão. Vamos resolver agora a questão 10. A questão 10 fala o seguinte: o diagrama relaciona valores de pressão e volume que ocorrem em determinada máquina térmica. E aí ele fala o seguinte, ó. Se a linha 2, aqui, ó, fosse uma reta ligando o ponto A ao ponto B, ela representaria uma expansão isotérmica? Não, né? Porque mesmo que eu faça uma reta aqui, a isotérmica ela é definida pelas isotermas. Então teria que estar na mesma isoterma. Bom, então a letra A está errada. A área compreendida entre as duas curvas representa o trabalho realizado sobre o gás no decorrer de um ciclo completo? Exatamente, ó. A área, a gente sabe que a área aqui, ó, a área vai decorrer exatamente do ciclo completo, né? A gente sabe que vai ser essa área aqui, tá bom? A área é formada imediatamente abaixo da linha 1 e o eixo V, então essa área aqui, né? Essa área aqui e o eixo V equivale numericamente ao trabalho útil realizado pelo gás em um ciclo? Não. Esse aqui, o ciclo é esse aqui, né? Que a gente tem todo. Então aqui só estaria, né, representado aqui o AB, tá? O ciclo representa sucessivos valores de pressão e volume que ocorrem em uma máquina térmica, podendo ser, por exemplo, uma locomotiva a vapor. Não, a locomotiva ela é bem diferente. Ela vai ter... Mais para frente a gente vai estudar isso, a gente vai ver isso aqui, tá? Vou falar aqui do ponto E. Do ponto A, o mecanismo apresenta grande capacidade de realização de trabalho devido aos valores de pressão e volume que se associam a esse ponto. Não, negativo. Aqui, ó, até o volume é menor, a pressão e o volume são menores, né? Ele fala aqui, ó, realizar trabalho devido aos valores de apresenta grande capacidade de realização de trabalho devido aos valores de pressão e volume que associam a esse ponto. Não. A resposta está errada. Tá? A gente não define aqui o trabalho, né, num ponto. A gente vai definir numa variação, né? Numa variação. Aqui o trabalho tá parado. Aqui é numa variação. Conforme ele sai daqui, a gente está saindo de um volume indo para o outro. Quer dizer, está expandindo, né? E aqui o que está acontecendo? Está comprimindo, né? O volume está diminuindo. Tá bom? Então a resposta certa aqui, no caso, é a letra B. Só para lembrar aqui que eu não falei, né? Acabou que eu passei, mas o gráfico que representa, né, uma máquina térmica, né, uma locomotiva, é mais ou menos esse aqui. Bom, mais ou menos esse aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Vamos resolver a questão 11. A questão 11 fala o seguinte: um gás perfeito se expande passando do estado 1, tá? Do estado 1 para o estado 2, conforme mostra o diagrama apresentado a seguir.
Então eu tenho aqui, ó, considerar um ATM. Isso aqui é importante, porque veja aqui no gráfico ele te dá ATM e te dá calorias, mas a gente precisa passar para joules, né? Então, e aí ele falou o seguinte, ó, sabe-se que a transformação do gás absorveu 2 vezes 10 a quinta calorias de calor. Pode-se afirmar que na transformação do estado 1 para 2, aí ele vai falar aqui algumas questões. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa calcular, né, o trabalho aqui. Por quê? A gente está trabalhando, né, com a primeira lei da termodinâmica, que é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então ele fala aqui, ó, que absorveu 10. Tá vendo? Absorveu 10. A gente precisa calcular o trabalho para a gente ver ali o quanto que a energia variou. Então vamos lá. O trabalho aqui, como eu falei numa questão anterior, vai ser o quê? Vai ser a área do trapézio, né? Então, para lembrar, se você pegou aqui no meio, né? A área do trapézio, ela é o quê? Ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos só escrever aqui, base mais basezinha vezes a altura dividido por 2. Então vamos calcular o trabalho aqui, ó. O trabalho vai ser igual ao quê? Base maior. Base maior é quanto? Ó? É 5, né? Então tenho 5 mais base menor. Base menor é o quê? 2. E a altura, 6 menos 2 vai dar 4. A altura é só isso aqui. Então tem que a altura vale 4 dividido por 2. Então eu vou ter que o trabalho vai ser o quê? Vai ser 4 dividido por 2, 2, 5 mais 2, 7, vezes 2, 14. 14. Só que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Eu falei e não fiz, né? Mole aqui que eu dei. Então, na verdade, vamos pensar aqui comigo, ó. 5 ATM, aqui, ó. Então, vai ser o quê? 1 vezes 10 a quinta. Aqui, olha só, eu tenho aqui vezes 1 vezes 10 a quinta. Então, eu encontrei aqui o 14 multiplicado por isso, vai dar o quê? 10 a quinta, tá? E o volume está em metros, então vou encontrar aqui, ó, 14 vezes 10 a quinta, o quê? Joules, tá? Por só ter esquecido, eu falei e não fiz a transformação. E aí ele fala aqui, ó, que ele recebe, que é o quê? 2 vezes 10 a quinta calorias. Só que, ó, cada caloria vale 4 joules. Então, 2 vai valer quanto? Vai valer 8, né? 8 joules. 8 vezes 10 a quinta, ó, esquecendo de novo. 8 vezes 10 a quinta joules. 8 vezes 10 a quinta joules. E aí, ó, a gente tem agora, vamos fazer aqui, ó, o ΔU. Eu tenho o Q, que vale 8 vezes 10 a quinta, menos o trabalho, que vale quanto? 14. 14 vezes 10 a quinta. Então, eu vou ter, ó, a variação vai ser de quanto? Menos 6, né? 8 menos 14 vai dar menos 6 vezes 10 a quinta joules. Agora vamos encontrar aqui a resposta. O gás realiza trabalho negativo. Não, o negativo de... Não, ele é positivo, né? Aqui acho que até esqueci um sinal aqui, né? Deveria ter um sinalzinho. O gás sofre uma perda de 12. Não sofre uma perda de 12, né? A energia interna do gás sofre um aumento de 22? Não. Nem não, né? O gás sofre um resfriamento e perde, exatamente, ó, 6 vezes 10 a quinta joules de energia interna. Exatamente, a gente viu aqui ó, que ele está perdendo, né? 6 vezes 10 a quinta joule. Então a resposta certa é a letra D. Tá bom? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Vamos resolver a questão 12 aí. A questão 12 mais uma questão teórica. Dois sistemas termodinâmicos completamente isolados estão separados entre si por uma parede diatérmica,
que permite passagem de energia, impermeável, que não permite o fluxo de partículas. Então, a gente tem duas paredes, eu vou mostrar aqui o que ele está falando. Ele está dizendo aí, ó, que a gente tem dois sistemas, né, que estão isolados, separados entre si por uma parede diatérmica. Então, isso aí, ele está querendo dizer, é isso aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, separado por duas paredes, então eles trocam energia, ó, lá, tá vendo? Que permite a passagem de energia, tá vendo aqui, ó? Permite passagem de energia, porém não tem passagem de partículas. Vê que do lado esquerdo é só azul, do lado direito só vermelhas, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó, a energia, mesma energia e mesma temperatura, não. Elas podem ter energias diferentes. Deixa eu ver até se eu consigo aumentar aqui para você entender. Aqui acho que nesse programinha eu não consigo. Aumentei aqui as partículas, mas não consegui. Mas elas têm energia que seria agitação, né? Diferente. Não consegui colocar mais agitada. Ah, mas imagina que... Então a gente chegaria, pode perceber que elas estão, ó, a 300 graus Kelvin, as duas, e elas não estariam com... Eu tentei aqui, mas vê que eu já consegui mudar a agitação deles, né? Então, eles ficando aqui, ó, por um tempo, né? Fala que é impermeável, que não permite o fluxo de partículas e fixas. No equilíbrio termodinâmico, quando atingir o equilíbrio aqui, ó, o que vai acontecer? Tais sistemas são caracterizados por mesma energia e mesma temperatura? Não, eles têm energias diferentes. Diferentes energias e mesma temperatura, sim. Eles vão chegar até ficar o equilíbrio térmico, né? Então a resposta certa é a letra B. Mesma energia e diferente temperatura? Não. A tendência do equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico é justamente ter a mesma temperatura. Energia igual a zero. Energia igual a zero seria isso aqui tudo parado, né? E aí, não dá. Só para vocês terem ideia, eu vou botar aqui energia igual a zero. Ó. Também não consigo, mas está vendo aqui? Eu diminui a temperatura e aí como que eles ficam mais lentos. Tá? Diferentes energias e diferentes temperaturas, não. Eles vão ter o equilíbrio térmico e o equilíbrio térmico é justamente ter a mesma temperatura. Bom, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Vamos resolver a questão 13. E a questão 13 fala o seguinte: um cilindro de parede lateral adiabática tem sua base em contato com uma fonte térmica e é fechado por um êmbolo adiabático pesando 100 newtons. O êmbolo pode deslizar sem atrito ao longo do cilindro. No interior do qual existe certa quantidade de gás ideal, o gás absorve uma quantidade de calor de 40 joules de fonte térmica e se expande lentamente, fazendo o êmbolo subir até atingir uma distância de 10 centímetros acima da sua posição original. Bem, vou colocar um desenho aqui para uma animação, para a gente ver mais ou menos o que ele está querendo. Então, o que está acontecendo é mais ou menos isso aqui. Vamos supor que isso aqui eu não tô colocando, eu não tenho uma figura melhor. Então, isso aqui é o nosso êmbolo. Isso a gente vê, ó, o que vai acontecer. Olha. Então, é o êmbolo aqui andando. Tudo bem que ele estaria, né, na vertical, né? Ele estaria invertido, tá? Mas aí eu não tenho. Eu posso até inverter aqui para facilitar. Ó, invertir aqui, então aqui é o êmbolo, né? Subir. Vou jogar aqui umas partículas, como ele fala aí, né? Ó, o êmbolo tal, certo? O gás. Joguei um gás aqui dentro e aí eu posso, ó. Olha o que eu posso fazer. Ó, eu vou encurtando aqui, ó. Veja que minha pressão, ó, que a minha pressão ela vai aumentando conforme eu vou fechando. E se eu tá a 300 kelvins, né? 300 kelvin, eu vou botar aqui só para graus Celsius que a gente fica melhor, tá? E aí fica melhor não, só para a gente ter uma noção. Temperatura ambiente 27. Aumentei um pouquinho, ó. Olha como é que agita, chegou a 119 graus, olha como é que aumentou, né? A energia aqui das partículas.
Bom, então aqui seria o nosso êmbolo, tá? Ó, vê, o êmbolo está descendo, ele pesa 100 newtons, tá? Ele pesa 100 newtons. Aqui é a fonte de calor, ó, a fonte de calor que joga quanto? Ó, o êmbolo desliza sem atrito, viu? Gaseal, o gás é, absorve, né? Então observe uma quantidade de 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente. Então, ele está ganhando calor aqui e o que está acontecendo? Está expandindo, está expandindo aqui, o êmbolo está expandindo. Ele vai ganhando calor e o êmbolo vai expandindo. Logicamente que acontece isso, tá bom? É... Deixa aí no comentário se essa animação ajudou a entender ou complicou, tá bom? Vamos agora continuar aqui, vamos fazer a matemática, né? A física a gente já entendeu, agora a gente vai fazer a matemática. Vamos lá, a gente precisa lembrar do quê? De uma formulazinha lá da mecânica, né, que a gente usa muito, que é que o trabalho é igual a força vezes o quê? Vezes a distância. Por quê? Olha, essa força aqui de 100 newtons, né? Essa força aqui de 100 newtons, ela fez um trabalho no gás, que movimenta o quê? 10 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, o trabalho é igual a 100, só que aqui está em centímetros. Eu tenho que passar para metros, centímetros para metro. O que eu faço? Eu multiplico, ó, multiplico 10 centímetros por 10 a menos 2, tá bom? E aí eu vou ter que o trabalho é o quê? Ó, 100. Eu vou cortar esse zero aqui com esse zero, eu vou encontrar igual a 10 joules. Então, cheguei a 10 joules aqui. Só que a gente precisa de uma outra coisa aqui, da primeira lei da termodinâmica. A gente já sabe, já cansou de escrever, que é igual ao quê? A quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então tem aqui que o ΔU, e ele fala ali que ele ganha quantos, ó? O gás absorve uma quantidade de 40 joules. Então eu tenho aqui, ó, 40 joules. Mas ele realizou o trabalho de quanto? O trabalho foi até negativo. Então foi o quê? De 10. Né? Então eu tenho 10. Então a minha variação foi de quanto? Foi de 30 joules. Então a resposta certa é o quê? Aumenta, né? Aumenta 30 joules. A resposta certa, porque aqui ó, é positivo, né? Se fosse negativo, seria diminuir. Então aumenta o quê? 30 joules. A resposta certa é a letra D. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima questão. Vamos resolver a questão 14. A questão 14 fala o seguinte: na montagem representada na figura, a chama faz o pistão deslocar-se para a direita. Então está deslocando para a direita. Mantendo o gás, a pressão e a temperatura constante. O volume e a pressão iniciais eram, respectivamente. Olha o que ele falou, eu passei direto lendo. Ó, o gás, a pressão e temperatura constantes, tá? Então a gente sabe que o trabalho aqui, ó, vai ser dado pelo quê? Pela pressão vezes a variação do volume. Tá? Então eu tenho ali o volume e a pressão iniciais eram respectivamente 5 litros e 5 newtons por centímetros quadrado. O volume foi aumentado para 7,50 litros. A fração de energia da chama que o gás converteu em energia mecânica é em joules. Então ele quer saber qual a energia mecânica, né? Qual a energia que que a vela, né, ofereceu ao sistema. Então a gente tem aqui a pressão, ΔV, eu tenho aqui o volume, né? O volume é igual, a gente precisa passar esse volume aqui para centímetros, porque aqui tem centímetros quadrados, né? A gente precisa passar. Então eu sei que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então tem aqui, ó, 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, porque aqui está em centímetro quadrado. Olha como é que a gente vai fazer isso que vai ficar legal. Vamos fazer aqui a matemática. Eu tenho aqui que a pressão é 5 newtons. Então eu vou escrever com unidade agora para ficar legal, tá? 5 newtons por centímetro quadrado. Vezes, né?
Aí eu vou ter a variação do volume. Olha a variação do volume. Então, eu tenho 7,5, vai ser o volume final menos o inicial. Então, eu tenho 7,5 litros, né, o final, vezes 10 ao cubo, tá? 10 ao cubo, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos, menos 5,5 litros, né? Que vai ser 5 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos, tá? Por que que eu escrevi? Você vai entender por que que eu escrevi para a gente conseguir fazer melhor. Então, eu tenho, repito aqui, ó, 5 newtons por centímetro quadrado, vezes, ó, 7,5 menos 5, 2,5. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, centímetros cúbicos. Olha só, eu posso cortar esse aqui, ó, com esse aqui. Poxa, mas como é que eu faço isso? Por que que você cortou? Lembra? Multiplicação de potência de mesma base. Ó, mesma base, o centímetro. Centímetro aqui é a mesma base. Expoente diferente. Lembrando que esse está aqui embaixo, quando ele sobe, ele fica negativo. Então, ó, multiplicação de potência de mesma base. Vou fazer aqui separadinho, ó. Centímetro é a base. Repito a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 2. Está aqui, ó, eu tenho que subir esse expoente. Ele sobe negativo, 2 centímetros elevado a 1. Então, eu vou ter aqui, ó, o trabalho vai ser igual a 5 vezes 2,5. Vai dar 12,5 vezes 10 ao cubo newtons vezes centímetros. Só que tem um detalhe aí. Tem um detalhe, a gente precisa passar o centímetro para transformar em joules, né? Porque joule é newton vezes metros. Então, para eu passar para centímetro, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. 12,5 vezes 10 ao cubo. E de centímetro para metro, eu vou fazer o quê? Ó? Vou multiplicar, passar de centímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 2, e aí eu já coloco o metro aqui. Tá? Então, quando eu faço essa conta, ó, multiplicação de potência de mesma base, presta atenção aqui, ó. Repito a base e somo os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, eu vou ter já, ó, vou ter 12,5, e aí eu já tenho aqui, ó, newtons vezes metro, que é igual a joule. Então, eu tenho 12,5 vezes 10. Porque aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base, 10, e somo os expoentes. 3 menos 2, 1. Vezes joule, né? Então, eu vou ter que o trabalho vai ser igual o quê? Ó? 125, 12,5 vezes 10 vai dar 125 joules. Vamos resolver a questão 15. A questão 15, um gás ideal sofre a transformação ABC indicada no diagrama. O trabalho realizado pelo gás nessa transformação em joules é... Então, a gente vai ter o quê? O trabalho vai ser essa área toda aqui, entre o gráfico AB e o eixo ali do volume. Tá bom? É só calcular a área disso aqui, vai ser igual ao trabalho, numericamente igual. Tá? Então, isso aqui a gente tem um retângulo, né? Ó, esse lado aqui vai ser o quê? 5 menos 2, 3. E esse lado maior, ele é o quê? 5. Tá? Então, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a 3 vezes 5. 5 o quê? Ó, 10 a quinta, tá? Cuidado para não errar aqui dali. Então, eu vou ter, ó, que o trabalho vai ser igual a 3 vezes 5, 15, vezes 10 a quinta joules. Só que tem um problema aqui, ó, ele está tudo ali na 6. Então, a gente tem que andar uma casinha para cá para a esquerda, 1,5, e aí aumenta um número aqui, né? Vai ser 10 a sexta.
A resposta certa é isso aí, é a letra C. Então, muito obrigado. A gente fez aí 15 questões de termodinâmica, né? Para a gente tentar ajudar as pessoas aí, são as pessoas que estão querendo aprender. No canal aí a maioria dos vídeos são de resolução de questão, tentando sempre resolver da maneira mais prática. Tá bom? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.